muitos se preocupam com uma coisa chamada estilo. Ao meu ver, isso aí tem a sua origem, uma possível origem, né, de algum professor, né, um pouco equivocado e tal, e que falava, né, aos jovens na escola que vocês têm que ter estilo, né? Tem que ter estilo. E muitos diziam tem que ter estilo próprio, né? Bom, por vezes eu recebo alunos que vêm com essa questão, né, tão, tão, tão inútil, né? E que no fim acaba gerando tensões que a gente nunca imaginou, né? De me dizerem assim, ó, professor, eu escrevo de um jeito, depois vou escrever outro conto, aí tá diferente o meu estilo e tal, eu estou preocupado com isso e tal. Eu disse, por quê? Disse, não, porque tem que ter, a gente tem que ter um estilo. Por que tem que ter um estilo? Bom, o que eu quero é assim, ó, antes de tudo, desdramatizar essa questão, tá? Tirem isso da cabeça de estilo, tá? Ah, mas acontece o seguinte, aí quando eu pego sei lá, um William Faulkner, eu leio ali, sei que é da William Faulkner, pego da Virginia Woolf, sei que é da Virginia Woolf. Eu digo, bom, é possível, é possível. Aí eu queria ter isso e também porque isso aí é muito importante. Em primeiro lugar, não é importante, tá? Não é importante. Antes de tudo, tem que se preocupar com fazer um bom texto. O estilo é outra coisa. E por que é outra coisa? O estilo é outra coisa porque, naturalmente, se nós nos tornarmos ficcionistas, naturalmente que nós vamos incidir aproximadamente nos mesmos recursos linguísticos, estilísticos, né, retóricos. Vamos incidir neles, né, porque nós somos o mesmo, né? Então, ao natural, nós vamos ter aquilo que se chama estilo, tá? Bom, ok, tá bem, então não devo mais pensar nisso, mas qual é a dica do estilo? A principal dica de construir texto, né, é a simplicidade. Quanto mais simples, mais forte. Tá? Mas eu não tenho que pôr palavras assim um pouco mais rebuscadas e tal. Não, absolutamente nada te obriga a isso. Se quiser usar, usa. Eu mesmo, como escritor, por vezes gosto de recuperar alguns recursos estilísticos esquecidos lá da língua portuguesa, né? E de vez em quando ponho. Mas isso eu faço para minha recreação, só isso, nada mais do que isso, né? Então, é a simplicidade, tá? É escrever com naturalidade. Quanto mais natural for, mais o nosso leitor vai se identificar com o nosso texto. Existe essa ideia, além dessa questão de ter estilo, essa ideia também equivocada, né, de que eu devo escolher palavras raras, etc, etc, etc. Nada disso. Olha, nós temos exemplos, tá? Exemplos que estão por toda parte, né? Peguem lá o João Antônio, lá, o escritor lá do Rio de Janeiro, qualquer pessoa lê, com qualquer grau de formação escolar, tá? E assim por diante, né? E há inúmeros exemplos. Mesmo a Clarice Lispector é uma escritora que escreve com muita simplicidade, né? Não por nada a quantidade de leitores que tem. Ela aprendeu, tá, que é justamente a simplicidade que vai fazer com que o leitor não seja atrapalhado pelo texto e o leitor estabeleça um contato direto com a história.
No momento em que o leitor percebe que existe um intermediário entre ele e a história, e esse intermediário é o texto, nós vamos perder muito em qualidade. E possivelmente o nosso leitor não vai querer nos ler. Ou vai ler até certo ponto e vai deixar de ler. Tá? Me entendam? Quer dizer, não se deve perceber a existência do texto. Assim como quem toca um instrumento musical, tá? Quem toca um violino. O ouvinte tem que estabelecer uma relação com a música, não com o violino. Muito menos com o executante. Percebam? O esforço do executante ao tocar, não é? Tudo isso atrapalha. Né? O que vale é o som final. Não por nada que, quando se fazem testes para admissão em orquestras, a pessoa toca atrás de uma cortina, porque os examinadores vão ouvir apenas o som. Entende? Eu estou usando aqui um exemplo para mostrar como, se nós inventarmos muita coisa no nosso texto, talvez assim, a busca de um estilo, ou inventarmos usando palavras complicadas, o texto vai aparecer. E o texto não deve aparecer a nossa história, a nossa personagem. Então, quanto menos nós nos preocuparmos com o estilo, mais nós vamos obter esse estilo, tá? Que depois os outros poderão até identificar num livro nosso e em outro livro e dizer, ah, esse livro é da fulana, tá? E talvez vocês mesmos vão se surpreender com isso, mas eu não fiz nada para isso. Claro, quanto menos fizer, mais natural vai ser esse estilo. Então, há muitas coisas que a gente deve se preocupar, não é? Quando escreve. Mas sem dúvida que estilo é o menos importante de todos, tá? Bom, correção, isso é outra coisa, né? Correção, enfim, a gente precisa ter, não é? Quando eu falo correção gramatical, da sintaxe, sei lá, né? Bom, isso aí, pessoal, eu me sinto até falando demais, falando uma coisa dessa. Isso tem que ser absolutamente natural. Mas mesmo isso vai ser adquirido de uma forma espontânea por nós, porque quanto mais se lê, mais competentes nós vamos ser em relação ao uso da nossa língua que é o suporte da nossa literatura. Então vamos entender que a língua, não é? Ela não pode atrapalhar, tá? Ela tem que deixar o olhar do leitor fluir através dela, como se o texto fosse transparente, tá? Ou fosse invisível. E a gente se preocupar só como leitores na história que nós estamos lendo. É isso, é bem simples, né?